Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Eu prometi para muita gente que ainda esse ano faria um vídeo sobre carbonatação forçada. E agora é a última chance, né? Quando a gente fala de carbonatação forçada, a gente tem basicamente dois jeitos de fazer e os jeitos intermediários entre esses dois jeitos, que é a carbonatação forçada rápida e a carbonatação forçada lenta. E boa parte das pessoas dizem que tem diferença entre as duas. Só que eu, por um ponto de vista físico-químico, acho que as duas são muito parecidas, se não iguais. Hoje eu vou falar brevemente das duas coisas e da parte termodinâmica delas, para a gente entender realmente o que acontece lá dentro. Vamos lá? Esse assunto ele me agrada muito, porque ele envolve basicamente as duas grandes áreas da engenharia química que é a minha formação, a cinética e o equilíbrio. A cinética ele diz quão rápido ou qual a velocidade com que um fenômeno acontece. No caso da carbonatação, o fenômeno seria a dissolução do CO2 no líquido, na água e no álcool, ou a gente aproxima só para a água para ficar um pouco mais simples. Enquanto o equilíbrio, ele diz até quando o CO2 pode entrar na água, quanto de CO2 pode entrar na água, quanto que a gente pode carbonatar, qual que é a quantidade possível de CO2. E, em resumo, o processo de carbonatação forçada ele é super simples. Você precisa de uma fonte de CO2, um regulador de fluxo para esse CO2, a cerveja e uma conexão entre a cerveja e o CO2, só isso. Quando você liberar o CO2 para o barril, esse CO2 ele vai começar a encher o barril, naturalmente elevar a pressão do barril, e como o CO2 ele é solúvel na água, parte desse CO2 vai começar a se dissolver, e isso é a carbonatação. Então, primeiro falando sobre o equilíbrio, sobre quanto de CO2 vai entrar na água. O equilíbrio ele depende basicamente de dois fatores. A pressão do CO2, porque quanto maior a pressão, maior é a quantidade de CO2 que vai entrar na água, maior é a quantidade de CO2 disponível, e a temperatura, porque a solubilidade está diretamente relacionada com a temperatura. Então sempre quando a gente vai fazer uma carbonatação forçada, a gente tem que recorrer a uma tabela igual essa aqui. Nessa tabela a gente tem no eixo X a pressão e no eixo Y a temperatura, existem variantes dela. Aqui a pressão está em kilopascal e a temperatura em graus Celsius. Dentro da cerveja a gente usa um parâmetro de carbonatação chamado volume de CO2, que é a quantidade de CO2 que tem ali dentro da cerveja, só que se a gente removesse tudo e colocasse na pressão ambiente, na temperatura ambiente. Então uma carbonatação normal de cerveja, ela tem ali mais ou menos 2,3 a 2,6 volumes de CO2. Ou seja, se a gente pegar todo o CO2 que tem na cerveja e tirar a pressão, vai dar 2,5 vezes o volume da cerveja. Então uma cerveja de 1 litro tem 2,5 litros de CO2 em pressão ambiente. Até que é bastante, né? Mas em termos de massa é bem pouco. Vamos supor que a gente quer fazer uma cerveja normal, com 2,5 volume de CO2. Então a gente pode ajustar o nosso manômetro para 0,9 bar, e para isso a gente precisaria de uma temperatura de 6 graus Celsius. Então se a gente fosse fazer uma carbonatação lenta, ia ser super simples. É só plugar o barril, que está numa determinada temperatura, em uma pressão certa que a gente pode ajustar no manômetro do cilindro de CO2. Aos poucos o gás vai sendo absorvido pelo líquido até chegar na condição de equilíbrio que é dada nessa tabela. Isso vai levar 5, 6, 7, 10 dias. Por isso é chamado de carbonatação lenta. Então, para apressar esse processo, a gente pode trabalhar com a cinética da coisa, com quão rápido ou quais fatores a gente pode alterar para fazer isso ocorrer de forma mais rápida. E apesar de eu ter muita vontade de falar do equacionamento disso, que é regido pela lei de Fick e pela equação geral da transferência de massa, são coisas muito interessantes, eu vou simplificar muito o processo aqui. Taxa de transferência de matéria, ou seja, a gente está transferindo CO2 para o líquido, ela vai ser proporcional, dentre outros fatores, ela vai depender, dentre outros fatores, da área de contato entre o líquido e o gás, da diferença de pressão, quanto maior a diferença de pressão, mais rápido, mais a gente está empurrando mais CO2 lá para dentro, do mecanismo de transferência de massa, a gente tem a difusão simples, que é quando uma coisa fica parada e fica transferindo a massa naturalmente, e a gente tem a convecção simples e convecção forçada. A convecção forçada é quando você tem alguma coisa e fica passando uma corrente em volta dela, que vai apressar muito o processo. Começando com a pressão. Se a pressão ela vai aumentar a velocidade com que o CO2 se dissolve no líquido, a gente pode aumentar a pressão, mas isso vai mudar o equilíbrio também. Então a gente pode aumentar a pressão só nos primeiros dias. O que vai acontecer? A taxa inicial ou a inclinação dessa reta aí ela vai mudar, ela vai subir, e vai ser muito mais rápido a absorção do CO2 pelo líquido.
Depois de alguns dias, 1, 2 dias, a gente pode reduzir para a pressão normal, a pressão que vai ser a pressão de equilíbrio, e aí sim vai estabilizar. Outro fator que influencia muito é a associação da área de contato com a convecção forçada. A convecção forçada são os processos agitados. Quando a gente deixa ele simplesmente parado, a área de contato se restringe àquela superfície bem pequena em cima. É muito pequena, é muito pouco contato de CO2 com o líquido, então demora, naturalmente demora. Já se a gente pudesse borbulhar o CO2, como dá para fazer com os post-mix, essas bolinhas de CO2 elas vão ter que atravessar todo o líquido, e cada parte que ela atravessar do líquido, toda a área dela vai estar em contato com o líquido. Então ela vai ter diversos pontos de área de contato e vai ter uma área de contato muito maior. Só que isso seria limitado ao post-mix, isso é muito limitado. Vou tentar esclarecer isso com um exemplo bem simples. Vamos supor que você vai adoçar um chá. Num lado você tem uma quantidade de açúcar naquela forma daqueles torrões de desenho que eu nunca vi na vida real, mas eu imagino que exista. E você vai colocar no chá e vai deixar ele lá um tempo. Esse açúcar vai começar a se dissolver lentamente, vai transferir para o chá e o chá vai ficar doce eventualmente alguma hora. Agora vamos supor que em vez disso você pega um açúcar refinado, que é aquele bem fininho, a mesma quantidade de açúcar, coloca no chá e além disso você agita o chá com uma colher bem vigorosamente. Os dois chás vão ter o mesmo dulçor, só que o primeiro exemplo ele vai demorar muito mais, porque ele tem uma área de contato pequena e ele está usando o mecanismo da difusão, que é muito mais lento. No segundo caso, a gente tem uma área de contato muito grande, porque cada grãozinho de açúcar vai estar em contato com o chá, e a gente vai ter o mecanismo da convecção forçada, que é muito mais rápido. Então a gente pode fazer a mesma coisa com o barril. Pega o barril, pluga, pode ser por cima mesmo, não precisa ser por baixo. E a gente vai agitar o barril, ficar agitando o barril. O que vai acontecer? A gente vai aumentar a área de contato, e vai mudar o mecanismo da difusão para a convecção. Ou seja, a gente vai conseguir transferir muito mais CO2 num espaço de tempo muito menor. E para finalizar, para aumentar mesmo a velocidade, a gente pode combinar os dois processos. Elevar a pressão num primeiro momento e agitar todo o momento até entrar em equilíbrio. O vídeo de hoje é só uma base teórica para no vídeo que vem a gente fazer a carbonatação de uma cerveja e mostrar como eu faço a carbonatação e além disso mostrar os motivos de quem não acha que as duas técnicas vão chegar no mesmo resultado. Existem ainda outros fatores como a formação do ácido carbônico, mas a gente vai ver em outros vídeos também. Se você gostou do vídeo então, por favor deixe seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Muito obrigado e até a próxima.